E aí, gente, Hackman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da busca, né, para tentar explicar o que a consciência humana é. A gente viu, por exemplo, a teoria quântica da consciência, que são uma forma mais física, química de explicar, uma forma mais científica, mais acadêmica. A gente vai ver agora a opinião de um cara que foi importante para a Integration Theory, que é um artigo que a gente viu já recentemente, do Francis Crick e Christopher Koch. A gente vai ver outro também, mais atualizado relacionado a isso. Aí você vê a foto de um ser, né, pensante, de um anjo, né, que eu creio que existem, né, um ser inteligente, fora do plano do nosso espaço terráqueo, né. Enfim, a questão da explicação de como a consciência funciona, né. Então dá pra ver aí a questão do ponderar aí, né. Enfim, esse artigo é um pouquinho mais atualizado, ele é de 2003. Então, o que a gente viu antes era de 1800 e bolinhas, se não me engano, 1900 bolinhas. Então, esse daqui é uma opinião um pouco mais atualizada relacionada àquele artigo que a gente viu antes, que também era do Francis Crick e do Christopher Koch. E no começo ele vai falar sobre algo relacionado à qualia. Nas entrevistas que ele dá, ele também fala sobre esse assunto. O Christopher, antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar que o Francis Crick ele foi um cara muito importante para biologia, né? Ele é um grupo de pesquisadores, né? Que ganharam o prêmio Nobel relacionado a, a descoberta da questão da dupla hélice relacionada ao DNA, né? Da questão que você conseguiria replicar o, o, a, a, as construções do DNA, você conseguiria replicar ela com essa técnica aí, né? Então, é uma coisa que, assim, revolucionou a parte do DNA, né? Da questão do DNA, de como a estrutura de DNA funciona, né? Tanto que toda vez que você vê o DNA, você vê aquela estrutura que parece uma coisa meio que vai se intervalando, né? Várias elipses se intervalando, enfim. Ele é um dos caras que ajudou nisso, né? Mais ajudou nisso. Então, é um cara muito importante nesse assunto. E ele não só ficou nessa parte de DNA, ele também é, focou muito no estudo da mente, né? E nessa parte ele vai falar sobre algo chamado qualia, que é o difícil problema da consciência, né? Da questão da vermelhidão do vermelho e da questão da experiência da dor, da experiência de uma pessoa olhar para o vermelho e outra pessoa olhar para o vermelho e cada uma ter a sua opinião da realidade de uma forma diferente. E da própria dor, né? Tem pessoas que, sei lá, você belisca ela, dependendo da pessoa, ela vai sentir muita dor. Ela vai, de repente é mais sensível e tal. Outras pessoas, elas não vão sentir tanta raiva como outras. Então, quando você belisca uma pessoa, embora a maioria vai ficar com raiva, né? Você sempre vai ter respostas diferentes. Por que isso? Você fez a mesma coisa, não mudou nada. Mas as respostas relacionadas ao que você está fazendo são diferentes. A você beliscar uma pessoa, por exemplo, a você falar com uma pessoa. Então, todas as experiências que a gente tem, elas são meio que de alguma forma únicas para cada pessoa. Então, 5 pessoas vendo um problema, por exemplo, vendo um cachorro passar na rua, no meio da rua, elas vão se experienciar aquilo de forma diferente. Isso que se chama qualia, a questão do aspecto da consciência que é individual. Por exemplo, da parte da questão da cor, da percepção do nosso mundo. Aí eu vou dizer que não tem nenhuma explicação plausível, né? Não tem nada que produza de uma forma plausível, né? O que acontece, como que acontece essa coisa da questão de você ver o vermelho de uma forma diferente de outra pessoa? Por que isso acontece? Se as mesmas áreas do cérebro são ativadas, se as mesmas reações químicas estão acontecendo, se as mesmas estruturas metabólicas estão sendo operadas, por que a experiência sua é diferente da minha?
com a mesma coisa. A gente vai comer macarrão porque tem pessoas que... minha comida favorita é macarrão. Por quê? Como eu consigo explicar isso cientificamente? Neurocientificamente. Por que a pessoa gosta de macarrão e outra não? Não é um problema genético. Com certeza. É um problema... não um problema, na verdade. É uma questão do seu gosto. A pessoa gosta de música, outra não. Uma pessoa gosta de rap, eu gosto de rap, eu gosto de ouvir Eminem. Tem pessoa que odeia o Eminem. Não é só a parte da criação dela que importa. A questão dela realmente... De repente a pessoa foi criada por uma família que gosta de rap, que gosta de várias coisas relacionadas a isso, mas ele não gosta. O cara torce tipo, a família inteira torce pro São Paulo e ele torce pro Corinthians. Ou pro Palmeiras. É uma questão da questão da sua escolha, né? Da sua livre agência. Você é livre para escolher o que você quiser. E por isso que o ser humano é um ser independente do observador. Diferente das máquinas, que são dependentes do observador. A Alexa, por exemplo, é dependente das coisas que a gente responde e de como ela foi criada, né? Então, você pergunta que oração para ela, ela sempre vai responder do mesmo jeito. Agora, se você pergunta que oração para uma pessoa, às vezes ela não vai responder, às vezes ela vai te ignorar, às vezes ela vai responder de uma forma completamente diferente. Enfim, essa é a questão da qualia, né? A questão de cada pessoa experienciar o mundo de uma forma diferente. E aí ele vai dizer sobre a questão do que é muito difícil você pegar esse problema e nele com toda a força, não, eu vou explicar como isso funciona e blá blá blá. Da questão, por exemplo, de como você correlacionar a questão do vermelho, né? De você conseguir ver uma rosa vermelha de uma forma e outra pessoa de outra. Como você consegue explicar isso cientificamente? Será que a gente pode tentar pelo menos fazer isso? De conseguir achar correlações neurais da consciência. Então, as partes do cérebro que ativam relacionadas a isso e como que elas processam essa informação e fazem você ter a sua própria livre agência relacionada a isso. Isso é um problema muito difícil relacionado à qualia. E ele vai falar sobre como a nossa mente é privada, né? Que nós com certeza sabemos que nossa mente é privada. Então, por exemplo, se você pensar em, sei lá, em um macaco voador em cima de um unicórnio em chamas, você vai conseguir imaginar isso, né? Mas quando você imagina isso na sua mente, você simplesmente só você vai ver isso. Ninguém consegue ver o que está na sua mente. Ninguém. Nenhum ser no universo consegue ver o que está na sua mente. Só você. Além de Deus, né? Deus, eu sou criacionista, né? Deus consegue até, na verdade, no sentido de presciência, ele consegue até saber o que você vai pensar no futuro. Mas aí é uma coisa mais que é impossível de explicar, né? Como que o Senhor consegue fazer isso? Mas enfim, tirando Deus, a nossa mente é privada. E por privado ele quer dizer que ela é acessível, né? Unicamente ao dono do cérebro, né? Você é o único que pode acessar seus pensamentos. Embora tenha uma passagem na Bíblia que diz que a gente não pode pensar mal contra os outros, né? Vou falar de uma forma totalmente aqui lembrando da passagem, né? Lá em Provérbios, que fala que se a gente pensa mal de um rei, né? Esse pensamento ele pode voar até a eu não sei como era, mas que ele poderia de alguma forma ser descoberto pelas pessoas se você continuar pensando nesse assunto. Nesse sentido de que os seus pensamentos eles tivessem algum poder, né? Externo. Mas isso eu não consigo explicar. É uma passagem que Salomão escreveu, né? Um provérbio que Salomão escreveu relacionado à questão dos seus pensamentos, né? Então, eu não consigo explicar isso, então não tem como falar sobre isso. Mas é só uma questão que eu queria trazer. Mas basicamente, o que está falando nesse parágrafo é que os seus pensamentos são seus, ninguém consegue acessar. E é impossível que você experiencie o mundo da forma que eu experiencio. É impossível. Mesmo que a pessoa seja gêmea, não. Cada pessoa experiencia o mundo de uma forma.
Então eu não consigo experienciar o mundo da forma que você experiencia. E aí a gente vai falar sobre campos de projeção. Eu não vou falar sobre isso hoje. Já deu 10 minutos. Vamos dividir o videozinho pra gente ter algo mais estruturado, né? Então espero ter sido útil esse vídeo. Até o próximo.